Bom, nessa aula nós vamos aprender como utilizar os filtros de sanitização, que são os filtros utilizados para limpar as variáveis, certo? Na aula passada, nós aprendemos como utilizar os filtros de validação, que nos retornam um valor true ou false, certo? Se a gente informar um e-mail correto, ele retorna true. Se a gente informar um e-mail inválido, ele retorna false. É assim que funcionam as validações, tá? Agora nós vamos aprender como utilizar os filtros de sanitização, que são os filtros de limpeza, certo? Mas antes, eu vou fazer o seguinte. Aqui no nosso formulário, nós temos 5 campos, né? Idade, e-mail, peso, IP, URL. Eu vou remover o IP e vou substituir o peso por nome, tá? Beleza, vou pegar o nome e vou colocar aqui em cima de idade. Ok, então nosso formulário agora tem nome, idade, e-mail e URL, certo? Então vou remover todas essas validações que nós fizemos aqui na aula anterior. Beleza? Ok, vou alterar o comentário. Vou colocar aqui, ó, sanitize. Beleza, então eu separei 4 filtros para a gente ver nessa aula, mas não são os únicos, tá? Se você der uma olhada no manual do PHP, procurando por filters sanitize, olha só, você tem uma série de filtros aqui. Sanitize email, encode, number, entre outros, certo? Beleza, então vamos ver como é que eles funcionam, tá? Então, como eu disse, esses filtros servem para limpar as variáveis, ok? Então, olha só. Nós vamos começar a exemplificar pelo input nome, certo? Então, vamos lá. Variável nome, tá? Nós vamos utilizar a função filter input, porque nós vamos pegar esses dados de um post. Então, input, post, vírgula, o nome da variável, no nosso caso, nome, vírgula, e o filtro, tá? Poderia ser um filtro de validação ou um filtro de sanitização. Nesse caso, eu vou utilizar esse primeiro filtro aqui, ó, o filter sanitize special chars, que serve para escapar todos os códigos HTML, certo? Vou dar um eco aqui em nome. Tranquilo? Vou abrir aqui formulários. Ok. Então, ó, se eu digitar Rodrigo, tranquilo, parabéns, seus dados estão corretos. Agora, se eu digitar um código HTML, por exemplo, colocar um button aqui, e um olá mundo e fechar a tag button, ou seja, eu estou incorporando dentro do input um código HTML. Se eu tentar enviar agora, olha só, ele escapou esse código, certo? Se a gente não limpar esse input, se a gente deixar sem filtro nenhum, olha o que acontece. Vou comentar essa parte aqui, tá? E vou dar um eco em post nome. Só para você ver o que acontece. Vou atualizar. Então, olha só, a gente acabou de inserir um botão na página via formulário, certo? Então, isso não pode acontecer. Então, para isso, nós utilizamos o filter sanitize special chars, ok? Beleza. Vamos para o próximo, que é o filter sanitize int, que serve para a gente filtrar dados do tipo inteiro. Então, a variável idade, né? E o nome do input tá a idade, correto? Olha só, idade. Tranquilo. Vamos dar um eco em idade também. E adicionar um BR. E agora a gente precisa adicionar o filtro, né? Filter sanitize, que na verdade não é int, tá? É number int. Beleza? Então olha só que legal. Aqui na idade, se eu colocar um 34, beleza.
está exibindo 34. Se eu colocar um texto qualquer e um 56 e enviar, olha só, ele removeu todo o texto e só deixou o 56, ou seja, ele filtrou para o número inteiro. Adicionar alguns caracteres, adicionar aqui alguns caracteres e colocar aqui um 12, olha só, ele vai limpar e deixar apenas o 12, tá? Então é assim que funciona o Filter Sanitize, certo? Vamos agora para o e-mail. O e-mail é a mesma coisa. Altera aqui a variável, adicionar agora e-mail, certo? Sanitize, ao invés de number int, agora é e-mail. Então vamos testar aqui o campo e-mail, tá? Colocar um e-mail, contato@gmail.com, tá? Só que aí, ó, aqui antes do ponto, eu adicionei duas barras. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só, ele limpou as barras. Deixou apenas o @gmail.com. Vamos fazer outro teste. Contato, ponto, colocar abre e fecha parênteses, @hotmail.com. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só, ele deixou só o ponto, contato, ponto. E por fim, nós temos o Filter Sanitize URL, tá? Copiar essa mesma estrutura, colar aqui. Mudar o nome das variáveis, né? E-mail, URL, URL também, e Filter Sanitize URL, certo? Então vamos testar. Então se eu digitar aqui, ó, www.google.com, enviando tudo certo, né? Bom, agora se eu tentar adicionar nodestudio.com.br e tentar colocar aqui no meio alguns espaços e alguns caracteres, digitando aqui Alt 1, Alt 2, Alt 6, Alt 4, Alt 3, alguns caracteres que não são permitidos em URL, vamos ver o que acontece? Quando eu clicar aqui em enviar, olha só, ele limpou a minha URL, deixou apenas o nodestudio.com.br, tá? Então é assim que funcionam os filters sanitizes, certo? Mas isso não quer dizer que depois que você filtrar uma variável, você não vai precisar validar. Você pode filtrar e validar essas variáveis, certo? Então vamos utilizar os dois agora, o Filter Sanitize e o Filter Validate, certo? Então vamos remover esses ecos aqui. Bom, então nós temos 4 variáveis, nome, idade, e-mail e URL, certo? Então nós vamos aplicar aqui também os filtros de validação, só que dessa vez utilizando a variável filter var. Nós aprendemos como utilizar filter input, tá? Para filtrar os dados vindos de um input. Agora a gente vai aprender como utilizar filter var. Na variável nome, eu não vou aplicar nenhum filtro, mas na variável idade, nós vamos aplicar um filtro de validação. Então vamos fazer o seguinte, ó, se filter var, o nome da variável, o primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro, o filtro em questão, filter validate int, ok? Bom, então se for inteiro, ele vai retornar um verdadeiro, mas se a gente fizer uma negação aqui, ou seja, ele vai retornar um falso. Então o que vai acontecer? Nós vamos atribuir uma mensagem de erro. Idade precisa ser um inteiro. Beleza? End if. End if. Vamos fazer o teste? Vamos lá para o formulário. Vou atualizar. Se eu adicionar aqui um Rodrigo em idade, olha só, a idade precisa ser um inteiro, tá? Mas se eu digitar um Rodrigo e 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4, 5, ele não filtrou. Só que o nome da variável não é nome, né? O nome é idade, certo? Então vamos testar aqui no navegador. Então se eu adicionar aqui, ó, Rodrigo e tentar enviar, olha só, a idade precisa ser um inteiro, tá? Mas se eu colocar um Rodrigo 1, 2, 3 e enviar, parabéns, os dados estão corretos. Por que isso aconteceu? Porque nós utilizamos um filter sanitize que limpou o nome Rodrigo, tá? Por não ser um inteiro,
e deixou apenas o 1, 2, 3, tá? Então, quando a gente fez aqui a validação, ele não aplicou a mensagem de erro. Então, vamos fazer a mesma coisa com o e-mail, certo? Vamos lá, ó. If filter var e-mail. E aqui no int, filter validate e-mail. E a mensagem de erro, caso o e-mail não seja correto, é e-mail inválido. Então, se eu coloco assim, ó, carlos@gmail.com. Só que aqui no meio, eu adicionar alguns espaços e alguns caracteres especiais, ó, com Alt 1, 2 e 3 e tentar enviar. Olha só, o e-mail passou, beleza, tá? Só a idade que ele retornou um erro aqui, tá? Então, o e-mail deu certo porque o filter sanitize e-mail, ele limpou os caracteres inválidos e removeu aquele espaço, certo? Só que o filter sanitize e-mail, ele limpa sim alguns caracteres, só que alguns formatos de e-mail inválido, ele não vai conseguir deixar válido, tá? Se você colocar assim, ó, carlos@gmail.com e enviar, ele vai retornar um e-mail inválido, tá? Porque a gente adicionou 2 arrobas. Porque ele compreende que o arroba é um caractere válido de e-mail, então ele não limpa 2 arrobas. Tranquilo? Mas, como a gente aplicou o sanitize e o validate, a gente conseguiu ver que o e-mail é um e-mail inválido, certo? Vamos agora para URL. Filter var URL, validate URL. Então, ó, URL inválida, tá? Caso não passe na validação, certo? Beleza. Vamos testar aqui. Então, olha só, se a gente digitar google.com e enviar, URL inválida, tá? Porque a gente precisa adicionar o http, google.com. Aí ele vai, certo? Se a gente adicionar http, google, espaço.com.br e enviar, ele funcionou também, tá? Porque o filter sanitize removeu todos os espaços. Então, quando ele chegou aqui no validate, ele passou. Tranquilo? Então os filtros funcionam dessa forma, tá? O validate e o sanitize. Sanitize para limpar as variáveis e o validate para validar de fato, para saber se o formato está correto ou não. Tranquilo? Mas cada uma tem a sua importância e quando começarmos a desenvolver os projetos práticos, vocês vão entender bem o uso de cada uma, beleza? Forte abraço, até a próxima!